Paula Dantas, muito obrigada pela sua visita. Seja bem-vinda à União dos Palmares, cidade berço da liberdade. Verdade. Então, eu já quero começar de cara perguntando para você, quem é Paula Dantas e qual é a sua visão de mundo? Oi, Laura, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz que o nosso encontro ia ser lá em Maceió, acabou que foi mais perfeito Foi. da gente estar fazendo aqui em União, que era a ideia inicial, né? Então, vou apresentar quem é a Paula Dantas para vocês. Eu tenho 25 anos, eu sou médica, morei a vida toda em Alagoas até os 17 anos. Fiz cursinho em São José dos Campos para passar na faculdade de medicina. Morei 6 anos em Rio Preto, 1 ano em São Paulo e desde o ano passado voltei para Alagoas novamente. Eu sou pós-graduada em sono e agora eu tô fazendo pós-graduação também em psiquiatria e MBA em gestão da saúde, né? Já que é minha área, já que agora eu também tô trabalhando com gestão e saúde, que é o meu berço. Acho que, assim, profissionalmente, essa sou eu. Agora eu tô responsável pela Secretaria da Primeira Infância, mas é muito importante falar quem eu sou como ser humano, né? Eu sou a mãe da Mafis, da Mafalda, que é minha cachorrinha, que tem 2 anos, é uma corgizinha muito linda. Eu sou noiva do Antônio, que eu sou apaixonada por ele. E sou uma entusiasta pela luta das mulheres, pela luta dos direitos humanos. E acho que casa muito bem a medicina hoje com o meu trabalho e com as coisas que eu espero do planeta. E posso ajudar como pessoa. É muita coisa, é bastante coisa, viu? Então, a gente tem a Paula Dantas, médica, secretária estadual, líder partidária, fiquei sabendo agora, estudante. Isso aí. Sobra tempo para a vida pessoal. Como é a Paula Dantas longe dessa correria? É verdade. Não sobra muito tempo para a vida pessoal, não. Mas eu tento casar a vida pessoal com a profissional. Então, sempre que dá, porque a gente trabalha muito dia de fim de semana. Até porque eu não citei, mas uma das minhas responsabilidades hoje também é o Alagoas Feita à Mão, né? Que é o programa do Estado de Incentivo ao Artesanato. Inclusive, hoje eu estou aqui em União por isso, por conta do Alagoas Feita à Mão. A gente vai visitar a mestre Irineia, a gente vai no Muquem. Então, a gente aproveita assim, eu tento aproveitar para sempre que dá, eu trazer o Antônio comigo. Na última visita que a gente fez para a Ilha do Ferro, eu levei a Mafalda. Minha cachorrinha. Sempre acompanhada. Sempre acompanhando. Mas, assim, eu acho que no começo, nos primeiros 3 meses, a gente estava bem abarrotado. Porque como a Secretaria da Primeira Infância é uma secretaria nova, então eu estava chegando em casa, eu acho que a equipe toda. Chegando em casa às 11 da noite, meia-noite. Mas agora a gente está chegando num ritmo melhor de trabalho. Também as coisas estão andando mais no trilho. Mas, assim, quando a gente ama o que faz, eu acho que a gente também se diverte, aprende, aproveita. Então, para mim, mesmo estando trabalhando muito, eu tenho aproveitado, aprendido e tem sido muito prazeroso. Você falou aí sobre o artesanato e é notório o seu olhar sensível para o artesanato alagoano. É notório nas suas vestes, que eu acompanho as suas redes sociais e eu estou sempre vendo. E como é que você enxerga a produção do artesanato alagoano hoje? Acho que quando a gente vai falar do artesanato, a gente tem que fazer uma série histórica, né, de tudo que a gente conquistou nos últimos anos. Eu acho que o programa Alagoas Feita à Mão, ele reflete muito isso, porque não existia esse programa antes. E com esse programa a gente consegue dar voz aos artesãos e melhorar, inclusive, a produção. Porque produzir, o artesão produz. Mas com o programa do lado, a gente consegue pensar em design, a gente consegue pensar em comercialização, a gente, andando de mão dadas com o Sebrae, a gente consegue pensar em empreendedorismo, em como que usa a rede social, levar esse artesão para participar de feiras. Então, acabou de acabar a FENEARTE, que é a maior feira da América Latina de artesanato. A Alagoas estava presente lá, inclusive foi recorde de toda a série histórica de vendas. Então, é poder ajudar o artesão que está aqui na ponta, que está em União dos Palmares, que está em Batalha, que está na Ilha do Ferro, a se conectar com o mercado, né? E eu acho que o programa tem feito muito isso. Tem criado uma ponte, então, só para que todo mundo entenda, o programa ele faz parte da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é a SEDICS. Lá a gente tem uma equipe que faz parte da gerência de design e artesanato. Inclusive, a Anne, que está aqui comigo hoje, faz parte dessa gerência.
Lá as meninas estão todos os dias, segunda a sexta, para atender os artesãos, para ajudar a fazer a carteirinha do artesanato, que é o que possibilita participar das feiras, é o que possibilita ter a isenção de impostos, e também para estar pensando em projetos junto com designers. Inclusive, tem um design que veio aqui com a gente hoje, que é o Rodrigo Ambrosio, que tem várias parcerias com o artesão também, com os artesãos. Inclusive, o filho de Dona Irineia, que a gente vai visitar hoje, sim, ele tá tendo uma parceria muito boa com o Ambrósio para pensar em não só fazer a peça e fazer várias peças iguais daquela para vender, mas está sempre pensando como você pode fazer com um olhar diferente, uma coisa que o mercado queira, que você possa usar para decoração, que você possa usar na vestimenta, que é o que eu faço muito. Então, assim, quando me coloca numa missão, eu vou mergulho de cabeça. Uhum. Então, eu tento sempre mesmo prestigiar o artesanato. Inclusive, hoje eu tô com um sapato do Expedito Celeiro, não é alagoana, mas eu comprei agora na Fenearte. Ontem eu tava com um colarzinho lá das meninas de Entremontes, do Redendê, né? E, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar incentivando, continuar pensando quais são os próximos passos. Esse ano a gente conquistou já uma coisa super importante, que foi levar para a Semana de Design de Milão. Então, a gente levou, junto com o Rodrigo também, junto com a Rossana Orlandi, que é uma referência no design, na moda, no que tem, assim, ela é dita como aquela pessoa que dita a moda daqui a 10 anos. Então, ela é super... Bem à frente. Bem na frente. Então, a gente ficou lá. Então, foi um mega novo passo para o artesanato alagoano. Nós somos o único estado que fez isso. Então, Alagoas foi o único estado que levou o artesanato para a Semana de Design de Milão. Então, a gente está sempre estudando como que pode estar mais perto e incentivando, né, essas pessoas e o artesanato de Alagoas. Tem gerado muitos frutos, realmente. Eu vou até dar um exemplo da minha mãe, que não era artesã e agora ela se tornou artesã. Que legal. Ela faz o quê? Ela faz produção em garrafas de vidro. É que muito massa. Lindo. Quero conhecer. Eu vou mostrar para você. E eu acredito que isso também é fruto desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo programa Alagoas Feita à Mão. Então, parabéns. Obrigada. Esse incentivo. Eu acho que a gente consegue mostrar que isso também é uma opção. Uhum. Que o artesanato pode ser, inclusive, sua fonte principal de renda. E não somente o hobby que você faz às vezes. Porque um belo exemplo da Semana de Arte de Design de Milão é que a Roxinha, Dona Roxinha, que é da Ilha do Ferro, antes um quadro dela estava custando R$200. Quando voltou da Semana de Design, ela já está cobrando 1.000, 1.200. Então, a gente empodera aquele artesão para que a arte dele, o artesanato, seja realmente valorizado e ele consiga entrar no mercado e aquilo ser sua fonte principal de renda. Isso é muito importante. Mas falando um pouquinho também de primeira infância, que não tem como não falar. Isso mesmo. Eu entendo que saúde e educação andam juntas. E você, como secretária da primeira infância, como você enxerga essa junção? Lá na Secretaria da Primeira Infância, a gente tem 4 gerências. A gente tem a gerência de saúde, a de educação, a de assistência e a de projetos. Então, eu considero que a junção, na verdade, o fato da primeira infância ser super transversal, é o que faz diferença na hora de você montar uma política pública. Então, a gente tem que sempre estar pensando como que a gente vai entrar em todas as outras secretarias. Então, não só saúde, não só educação, não só assistência, que eu tenho bons exemplos de falar do que a gente está fazendo para essas pautas, mas também em coisas que, às vezes, a população não pensa que também a primeira infância está lá. Um bom exemplo disso é a Secretaria de Infraestrutura do Estado. A gente tem um modelo de praças CRIA, que são praças montadas, pensando na cultura alagoana. Lindas, lindas. A gente já tem uma entregue em Pilar. Já tem 40 licitadas na Secretaria de Infraestrutura, que vão ser entregues ao longo desses 4 anos. Então, é mostrar que a primeira infância pode entrar em qualquer pauta. Na Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Cidadania e Pessoa com Deficiência, na desenvolvimento, no próprio artesanato. A gente pode ensinar, inclusive, essas crianças o método do artesanato, os mestres ensinar para aquelas crianças, para aqueles professores da educação infantil. Inclusive, a gente tem um dos nossos objetivos esse ano, vai até abrir o edital agora das meninas da educação. Inclusive, a Marcinha, né, que é a esposa do Zulu, é quem está chefiando esse projeto, que chama Culturas Infantis em Artes,
O que é que a gente vai fazer? A gente selecionou 5 tipologias de fotografia, artesanato, pintura e outras 2 para que a gente faça oficinas com os pedagogos da educação infantil e eles vão repassar para as crianças. Então, as crianças vão ter 3 meses para ficar aprendendo essas tipologias. E no final do ano, a gente vai fazer uma amostra, a Mostra Alagoana de Culturas Infantis e Artes, que vai ser exposta provavelmente lá no Centro de Convenções. E depois a gente vai doar essas artes para os espaços públicos. Então, mostrar que tipo, o artesanato, a cultura, a primeira infância é muito transversal. E que a gente quer colocar a criança como o foco e o principal tema para a gente discutir e estar trazendo à tona. É colocar as crianças em um mundo que até então elas não conheciam. Né? Exatamente. Mostrar tem evidência. Que não, é, isso mesmo. E que não tem limites. Limites é o céu. Não tem limites. E a gente precisa lembrar que na Constituição a criança é a prioridade absoluta. Então, assim, eu sei que a gente tem que pensar na política para o idoso, na política para a mulher, mas antes de pensar em tudo isso, a gente tem que pensar para a criança. Então, se os indicadores ainda da primeira infância não estão os melhores, a gente tem que focar, inclusive, o orçamento do Estado para essa política pública. Então, eu acho que a minha principal função como secretária da primeira infância é realmente essa força política de conversar com os outros secretários, com os prefeitos e falar, ó, é o seguinte, vocês têm que pensar na criança primeiro. Vocês têm que pensar na política pública para a criança primeiro. Então, se você tem que fazer um centro de especialidade, se você tem que... Esse é um ótimo exemplo. Se o prefeito... surgiu no orçamento do prefeito que ele pode contratar um médico a mais para a unidade básica de saúde. Se ele não tem o pediatra ainda, o pediatra deve ser a prioridade. Antes de você contratar o psiquiatra ou o cardiologista, você tem que pensar primeiro na primeira infância. Então, a gente tem até uma blusa da secretaria que fala primeira infância primeiro. É o primeiro tema. A criança é o adolescente que vai se tornar um adulto, que vai entrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que proteger para que quando elas estejam aqui participando de um podcast, quando elas estejam no mercado de trabalho, elas sejam assim, o melhor que elas possam ser. Falar de criança também é falar de inclusão. Verdade. E agora, falando como mãe de uma criança autista, a gente estava conversando antes de começar, né? Eu falei para você que eu tenho 2 filhos. Sim. Meu primeiro filho tem 3 anos e é uma criança autista. Acompanhando o seu trabalho, eu vi que você também realiza ações com a inclusão de crianças autistas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem, o governo Paulo Dantas, ele prometeu e ele cumpriu que ia criar a Secretaria da Cidadania e Pessoa com Deficiência. Então, só daí eu já acho que é um super ganho para o Estado, porque o governador garantiu que tem uma pasta pensada justamente para o TEA, para o TDAH, para a pessoa com deficiência visual, auditiva, enfim. Vai ter uma secretária, vai ter todo um organograma próprio pensando nesse tema. E, assim, pensar na primeira infância é também pensar no TEA, né? É pensar na criança com autismo, até porque é nessa faixa etária que é feito o diagnóstico, é aí que a gente tem que desenvolver o máximo a criança para garantir que o nível de suporte seja o menor possível, a gente tentar garantir que essa criança desenvolva ao máximo. E hoje a realidade do Estado, na verdade, é que está passando por um alto número de judicialização, porque a gente não tem ainda uma rede completa para atender essas crianças. E uma das promessas também do governador foi criar e lançar o Centro de Referência para a Pessoa com Autismo. A gente já está conversando com a CESAL, né, que é a Secretaria de Saúde, com a SecDef, que é a de Cidadania e Pessoa com Deficiência. A gente tem um grupo de trabalho que a gente se encontra a cada 15 dias para discutir não só como vai ser o centro, mas também como melhorar os editais, né? Os editais para as instituições que já atendem crianças autistas, para que a gente possa estar sempre pensando em como abrir mais vagas. E outra, não adianta só abrir mais vagas, mas em como garantir que aquela criança seja atendida numa frequência suficiente. Você, como mãe, sabe, Sim. Não adianta ir uma vez na semana. Tem que ter uma regularidade de pelo menos 3 dias na semana, para fazer o ABA, todo o método correto de atendimento. Tem que manter a frequência. E também, junto com a Secretaria de Educação, hoje foi um ganho federal, na verdade, que a gente pode contratar, né, psicólogo e o terapeuta ocupacional para a educação. Então, se a gente estende isso para a educação infantil, que é onde estão as crianças da primeira infância, isso é um super ganho, porque garante que aquela criança vai ter o suporte e o apoio dentro do ambiente escolar e do ambiente das creches. Uma
coisa que a gente fez também na Secretaria da Primeira Infância, que eu tenho muito orgulho, é que, assim, mais de 60% dos nossos colaboradores são mulheres. Então, eu acho isso muito importante quando a gente pensa em paridade de gênero, quando a gente pensa em resgatar, né, o direito da mulher, mas também a gente pensou nas outras minorias, em pessoas com deficiência, na comunidade LGBT, na comunidade quilombola, na comunidade cigana. Então, hoje, na nossa secretaria, a gente contempla todas essa diversidade, e a gente quer, assim, que o nosso exemplo sirva também para outras secretarias. Eu sei que tem outras secretárias que também fizeram isso, como a secretária Maria, como a secretária Aline, e eu acho que, assim, isso vem muito do exemplo que o governador Paulo Dantas dá, porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas o primeiro escalão do governo do estado é maioria feminina. E isso foi a primeira vez que aconteceu, pasmem, na história do Brasil, né? Eu poderia falar na história de Alagoas, mas não existiu hoje na história do Brasil nenhum governador que colocou maioria feminina no primeiro escalão do secretariado. Então, assim, eu acho que esses exemplos servem para que a gente pense nas pautas que são as minorias, que são a diversidade, para que haja inclusão. Haja inclusão quando a gente pensa no autismo, haja inclusão quando a gente pensa na mulher, quando a gente pensa na comunidade quilombola. E aqui, estando aqui em União dos Palmares, isso faz super sentido. Saindo daqui, a gente vai visitar a Serra da Barriga, vai almoçar com a mãe Neide. E realmente de passar essa mensagem que é do respeito, da luta contra o preconceito, de falar que a gente tem que aprender e saber dialogar com todo mundo. Eu acho que essa é a mensagem que o governo está querendo passar, e eu acho que tem passado com muita maestria. Inclusive, o próximo mês foi dedicado à primeira infância. Essa novidade foi anunciada pelo governo federal, né? E é muito bom ver Alagoas já à frente, com bastante trabalho e bastante ação também. E você falou aí sobre ser mulher, a representatividade e como é ser mulher numa vida pública. É diferente, né? Porque, primeiro que é muito bom porque você sente que as pessoas estão se sentindo representadas. Então, onde a gente chega, esse ato realmente do primeiro escalão, todo mundo comenta. Eu acho, inclusive, assim, que até o próprio presidente, meu presidente Lula, pode se inspirar no governador Paulo, colocar a maioria feminina também nos ministérios. Porque, assim, você ser mulher no setor público e no setor privado é difícil, porque as pessoas já duvidam de você, né? E por ser mulher, você sabe muito disso, a gente já tem que entregar mais do que o homem para provar que nós somos boas. Isso, verdade. Então, assim, se o homem ele chega às 8 da manhã e vai embora 5 da tarde, a gente tem que chegar às 7 e ir embora às 8 da noite. Para provar que nós conseguimos, que a gente não vai deixar de ir porque é mãe, porque isso, porque aquilo. Então, é multitarefas. Então, assim, é difícil, mas eu acho que a gente tem conquistado muito, dialogado muito sobre isso. Eu acho que o fato de eu estar aqui conversando com você, que também é outra mulher, da gente estar trazendo essa pauta para a sociedade é muito importante. Mas é difícil, a gente sente o preconceito em muitos casos. No meu caso, que além de mulher, eu também sou mais nova. Então, eu tenho 25 anos, então as pessoas já, assim, já ficam, nossa, mas ela é tão novinha. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, danada. Atrás, fala né? assim, danada ela, né? Tipo, como se eu fosse uma criança, danada ela. Mas assim, é bom porque a gente prova que apesar de mulher, apesar de jovem, nós estamos aqui fazendo acontecer, trabalhando muito. Então, pra mim... A gente pega como incentivo para trabalhar mais ainda. Para trabalhar mais ainda. E, assim, para inspirar outras mulheres, outras crianças. Que, assim, eu, quando era mais nova, a gente não tinha na TV, a gente não tinha nos espaços as mulheres sendo protagonistas. No máximo, as mulheres eram atrizes, modelos, mas assim, na política. E que tem que melhorar muito Sempre ainda. numa posição de dona de casa, atrás do homem. Isso Exatamente. tem sendo desconstruído. Desconstruído. Agora nós somos protagonistas e estamos inspirando outras crianças, né? Outras mulheres a pensar que também conseguem chegar no lugar que a gente chegou. Mas é difícil, mas assim, é uma luta que eu me orgulho muito de fazer parte. Inclusive, na faculdade, eu fundei o coletivo feminista da minha faculdade, da Faceres. Eu com mais um grupo de 15 meninas. Inclusive, muito importante isso. Hoje eu sigo elas ainda nas redes sociais do coletivo e vejo o tanto que isso avançou. Logo depois foi fundado também o coletivo LGBT da faculdade. Então, são ações como essa que
que muda a vida do estudante que vai entrar na faculdade agora, que na época não existia o coletivo e agora existe. São ações como essa de ter uma mulher no secretariado de Estado, uma mulher jornalista entrevistando outra mulher, que fazem que as pessoas acreditem que a sociedade está mudando e que existe um futuro melhor por aí. E esse seu senso social e político surgiu da medicina ou também tem a ver pelo fato de você conviver com uma família que é do meio político? Conta pra gente. Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas, mas principalmente, assim, primeiro o fato de ser nordestina. Eu acho que o fato de ser alagoana, por si só, isso já traz um senso de luta, né? De sociedade diferente. Então, dentro de casa, minhas referências sempre foram muito sociais. Meu pai, minha mãe, meu pai agora como governador, minha mãe prefeita também. A gente tem uma história de vida pública assim na família. Isso sempre foi uma pauta. Lá em casa a gente sempre teve essa pauta progressista, essa pauta de pensar em quem mais precisa. Então, lá em casa, sempre voltamos no presidente Lula. É muito bom deixar isso super claro. A gente sempre foi da pauta popular. A gente não abaixa a cabeça para quem é antidemocrático, para quem não apoia as ciências, para quem é contra os direitos humanos. Então, eu acho que desde casa, como era um assunto de café da manhã, de almoço, então, assim... Um hábito, né? É um hábito familiar. E também, assim, eu acho que faz muita diferença a nossa educação. Então, eu tive professores que fizeram muita diferença para eu ser a Paula que eu sou hoje. Professores principalmente de história, de sociologia, professores de geografia, principalmente das pautas de humanas, apesar de eu ter ido para a pauta mais biológica da medicina. Mas eu acho que foram esses professores mesmo que me abriram meus olhos para entender o que foi o mundo no passado, o que vai ser o mundo no futuro e pensar quem eu quero ser e o que eu quero fazer parte na história, né? Quem a gente quer ser nesse contexto. Então, por isso que eu acho que a educação é tão transformadora, porque foi para mim. Foi no meu ensino médio, aqui em Alagoas, com alguns professores que eu vou até citar, porque foram muito importantes para mim. Mas tem meu professor Gustavo de História, que eu tenho muito carinho por ele. O professor Tainan, que é um professor muito bom de língua portuguesa, de literatura. Entre outros professores que eu tive também no cursinho que eu fiz em São José dos Campos. Eu tive um professor de história muito, muito bom lá. Então, assim, por isso que eu falo que quando a gente investe na educação, seja em creches, que é o que a gente está fazendo com o CRIA, a gente já entregou 42 creches, vão ser entregues até o final do governo Paulo Dantas 200 creches. Cada creche tem a capacidade de atender até 200 crianças. E também com o ensino fundamental e médio, né, que é responsabilidade do Estado. Eu acho que isso é o que emancipa a sociedade. Então, eu acho que esses são os fatores que me trouxeram para esse lado mais social. E você falou sobre as inaugurações. E eu acho impressionante a agilidade com que está acontecendo. Toda hora a gente está vendo creche sendo inaugurado. Isso. Tem também a renda para as mamães, né? Então, Isso. enquanto você estiver à frente da pasta da primeira infância, esse trabalho você pretende continuar? Essa implementação de renda para as mães, as inaugurações também, como é que vai acontecer? O nosso slogan, como foi o slogan do governador Paulo, é daqui para melhor. Então, tudo que estava acontecendo vai continuar acontecendo, só melhorar. Então, como ele próprio dizia nos discursos, o CRIA não vai parar, o Escola 10 não vai parar, as creches não vão parar. Então, o que a gente está fazendo agora com a secretaria é pegar o que já estava sendo feito e realmente ampliar. Então, a gente tem o cartão CRIA, né, que é o benefício de R$150 por mês para as mães, gestantes e crianças de 0 a 6 anos. A gente hoje está com 130 mil mães que recebem o benefício. Inclusive, já quero fazer um pedido para essas mães. Mães, por favor, sempre atualize, vão nos CRAs. É muito importante que as mamães entendam que o CRAS, ele tem 2 sistemas, que é o do CadÚnico do governo federal e o nosso cadastro do cartão CRIA. Então, a gente precisa que a mãe esteja lá indo a cada 3 meses para avisar quando a criança nasceu. A gente teve muita inconformidade nos últimos 2 meses e muitas mães foram cortadas porque não avisaram que o bebê tinha nascido. Então, o sistema não entende. Então tem que ir lá atualizar, avisar, levar a caderneta da criança para avisar, aqui, meu filho nasceu, para que seja gerado um novo número de NIS dentro
do Sim. CAD único para aquela criança que nasceu. Então, é muito importante, estou aproveitando esse momento para que ajude a espalhar essa informação para as mães. Então, tem o cartão CRIA, tem as creches, que já ontem a gente inaugurou a 42ª em Satuba. Mas vão ser 200, né? Esse cálculo para as 200 a gente fez baseado no Programa Nacional de Educação, que diz que a gente tem que ter pelo menos 50% de vagas em creche. Então, a gente seguiu o norte, né, do programa. E, assim, tem o que a gente está fazendo a mais. Inclusive, tem mais uma para inaugurar aqui em União também. Exatamente. Serão 2 creches. Exatamente, 2 creches. Inclusive, quem fica responsável é Marcinha, a esposa do Zulu, que fica responsável por esse contato que a gente faz com o pessoal da prefeitura, aqui da educação infantil. E tem, assim, o que a gente está fazendo a mais. Então, com a Secretaria da Primeira Infância, a gente está também capacitando os profissionais depois que a creche é entregue. Então, a gente tem um circuito formativo, a gente tem 8 encontros anuais com essas pedagogas, que vão ser as replicadoras de como fazer o PPP, o Plano Político Pedagógico das creches. A gente tem um livro de receitas que vai ser lançado em outubro, super interessante, com receitas que são feitas dentro da creche, de todas as creches crias. Então, todas as regiões que tem creche cria vão ser contempladas com esse livro de receita. Maravilha. A gente tem o Creche Segura, que a gente capacita todos os profissionais da creche, desde o porteiro até a merendeira, o pedagogo, com primeiros socorros. Então, a gente estava com essa parceria até então só com o SAMU, mas esse mês já vai começar a parceria com os bombeiros. Então, a nossa escala de capacitação vai aumentar bastante. A gente estava fazendo de 3 a 4 por mês e a gente vai fazer agora de 8 a 12 capacitações por mês com o SAMU e os bombeiros trabalhando juntos. A gente tem também o Criando Sorrisos, que é um projeto que a gente leva para essas creches. Aplicação de flu, a gente leva uma dentista para atender todas as crianças que estão na creche. E a gente notou com isso, a gente não imaginava, inclusive, uma porcentagem muito alta de crianças que estão com algumas afecções bucais, que a gente está encaminhando para a unidade básica de saúde. A gente tem também, começou agora esse mês, um projeto junto com a RAVE, que é a Rede de Atenção às Violências, para ensinar sobre violência infantil, desde violência psicológica até violência sexual, até todos os tipos de violência, para capacitar os professores, para que eles saibam identificar no espaço da creche quando pode ter algum sinal de violência contra aquela criança. E como que funciona a rede, para saber para onde denuncia, para onde que vai. A gente tem também uma parceria com o Tribunal de Justiça, que é sobre entrega legal. Hoje, o que acontece no estado é que tem muita gente querendo adotar. Então, tem vários pais e mães que querem adotar, estão aí na fila, fazem o curso de adoção e um pequeno número de crianças para adoção. Mas, na verdade, tem muitas crianças abandonadas. Existe um preconceito muito grande e a gente quer passar com esse projeto com o tribunal, que a gente está capacitando a rede materno-infantil, que aquela mãe, se tiver o desejo, aquela mulher, quando engravida, se tiver o desejo de colocar a criança para adoção, é um direito, é sigiloso, ela não vai ser constrangida. A gente está capacitando a rede justamente para que quando aquela mulher diga que tem o interesse de colocar para adoção, de fazer a entrega legal, o profissional está capacitado para acolher, para mostrar qual que é o caminho, que tem que ir no tribunal, como que funciona. Então, também esse é outro projeto super interessante. Então, assim, a intenção realmente é o daqui para melhor. A gente fazer o que já estava sendo feito e fazer ainda um pouco mais. Com criança assistida em todas as esferas. Em todos os aspectos. Isso mesmo. Foi muito importante você ter ressaltado a capacitação dos profissionais, porque muita gente pode achar que é só entregar a creche e pronto. Não. Tem esse momento de capacitação para que o trabalho seja contínuo e tenha também uma boa eficiência, né, em tudo que for feito com as crianças. Exatamente. A gente acredita que política pública só se faz quando a gente analisa os indicadores, quando a gente monitora. Então, não adiantaria só entregar a creche se a gente não capacitasse e depois continuasse monitorando o trabalho que está sendo feito dentro daquele espaço. Então, na Secretaria da Primeira Infância, a gente tem 16 indicadores que a gente monitora, indicadores de assistência social, de educação, de saúde, como cobertura vacinal, mortalidade infantil, mortalidade materna. E é a partir deles que a gente vai realmente avaliar se aquela política que a gente está implantando está, de fato, tendo efeito dentro da sociedade. Em gestão, a gente tem que medir, a gente tem que ter um cálculo
começamos em 2023 com esse número, chegamos em 2026 com esse número, melhoramos, não melhoramos, quando chegar no meio do caminho, avaliar se realmente o trabalho que a gente está sendo feito, a gente segue, continua por aquele caminho ou segue outra estratégia. Então, é muito importante realmente capacitar, monitorar e estar perto, né, de quem está lá na ponta, que no caso das creches são os pedagogos, é a merendeira, é o porteiro e por aí vai. É mais trabalho do que eu imaginava, viu? Secretária, e aí, já assisti o filme da Barbie? Do nada, uma Barbie, mas tem que perguntar. Já deu tempo de assistir o filme da Barbie? Eu ainda não assisti o filme da Barbie. Inclusive, ontem eu tava toda de rosa. Aí todo mundo disse, não, hoje você vai sair, vai ver o filme da Barbie. E eu não vou, mas eu quero muito ver. Eu vou aproveitar esse final de semana. Graças a Deus, é final de semana, por algum milagre. Inclusive, a equipe toda deve estar estranhando que a agenda é normalmente toda colorida. Não tem nada esse final de semana. Sim. Por enquanto, não tem nada na agenda esse final de semana. Então, eu vou aproveitar para assistir tanto o filme da Barbie quanto o Oppenheimer, né? O Oppenheimer você tem que descansar, porque são 3 horas de filme. Meu Deus, é muito tempo. Mas eu já soube que o filme da Barbie é super legal. Tem um tema, assim, mega feminista, né? Pra gente reavaliar o espaço da mulher nos lugares. Até a questão do homem mesmo. Então, eu tô super animada pra assistir. Eu que brinquei muito de Barbie, de Polly. Sim. Eu vou tem toda uma memória afetiva. Toda uma memória afetiva. E eu amo rosa, adoro usar rosa. Sim. Quem me acompanha, acho que as cores que eu mais uso é amarelo, rosa e verde. Eu uso muito essas cores. E pode deixar que no dia que eu for, eu vou postar toda de rosinha, bem patricinha. Tem que entrar no clima. No clima, vou tirar fotos dentro da caixinha da Barbie. Mas esse final de semana eu vou estar lá no cinema assistindo. Você já assistiu? Ainda não, também preciso assistir. Vamos juntas. Eu acredito também que está se falando muito do filme, não só apenas pela memória afetiva, mas a mensagem que o filme está passando. Porque apesar de não ter assistido ainda, mas eu estou acompanhando os comentários de algumas pessoas que já foram. E por isso que você falou também da importância que o filme está trazendo para o feminismo, para as meninas. Tem até se falado que criança não pode assistir. Você vê dessa forma também? Então, eu ainda não vi, né? Para poder dar minha opinião concreta. Mas, assim, como eu acredito que o tema de uma mulher ser empoderada, uma mulher poder trabalhar com o que quiser, você ser a Barbie política, a Barbie astronauta, a Barbie médica, a Barbie jornalista. Então, assim, se o tema do filme for realmente esse, eu não vejo por que as crianças não poderiam assistir, porque só vai empoderar e ensinar os filhos que a sua filha pode ser o que ela quiser, o seu filho pode ser o que ele quiser, e que ambos têm que respeitar um ao outro. Então, se realmente for nesse sentido, então eu acredito que as crianças devem assistir, né? E pra gente finalizar, o que é que Alagoas ainda pode esperar de Paula Dantas? Alagoas? Alagoas, sim, Alagoas. Faça a pergunta que você quer fazer. Então, olha só. A gente conversou sobre tudo, sobre educação, sobre artesanato, sobre a importância da mulher. E todo mundo vai ver depois como você tem contribuído para o crescimento de Alagoas em várias esferas, né? Então, a pergunta é justamente sobre isso. O que ainda esperar de você na área social, na área política, na primeira infância, como mulher? Hoje eu estou como secretária da primeira infância. Continuo estudando ainda medicina, que eu amo de paixão. Estou estudando psiquiatria, né? Como eu falei no começo, inclusive meu companheiro de turma de psiquiatria está aqui com a gente. Mas, assim, também sou apaixonada pela política, pelos direitos humanos, pelo social. E se em algum momento surgir a oportunidade para que eu possa me candidatar, seja a prefeita, seja a deputada, algo também no meio público, será um prazer também fazer parte. Acho que precisam de mais mulheres na política. Hoje, se eu não me engano, a gente não tem nenhuma deputada federal. E a gente também não tem a paridade ainda na Assembleia Legislativa de mulheres. Tem aumentado o número de mulheres na Assembleia, tem aumentado o número de prefeitas, inclusive pelo PSB, né? Como eu estou como presidente estadual do PSB, eu tenho pedido muito para que, na hora da gente montar os diretórios, a gente pense na paridade, a gente pense, inclusive, assim, na maioria feminina mesmo, para que a gente consiga, né? Chegar na igualdade em algum momento. Inclusive, a gente fez um evento do PSB, tem uns 3 dias, para efetivar 25 diretórios municipais. E desses 25,
11 estão sendo liderados por mulheres. Então, a gente tem 11 presidentes de diretórios municipais do PSB. Então, eu me orgulho muito de estar fazendo parte desse movimento também, junto com os municípios. E, assim, se for a Paula médica, se for a Paula política, se for a Paula secretária, eu espero contribuir da maneira que Deus escreveu essa história. Eu acredito muito que Deus tem uma missão, assim, na nossa vida. E eu jamais imaginei, né, estar aqui onde eu estou agora. E estou muito feliz, aprendendo muito. E o que surgir, eu estarei de braços abertos para acolher o que Deus e o destino entregar. Obrigada, viu? Foi uma conversa muito importante. Pessoal, essa é a Paula Dantas. Essa é a Paula Dantas, que poucas pessoas acredito que conheciam algumas coisas que você falou. A Paula Dantas fora da política, a Paula Dantas fora da secretaria. Foi muito importante. Os avisos também que você passou. Então, venha sempre à União. Eu estava falando para a sua equipe, antes de você chegar, o que não falta é lugar para conhecer aqui. É muita história contada aqui Hoje também. eu vou fazer um tour. Hoje eu vou almoçar com a mãe Neide, vou na casa da Dona Irineia, vou no Muquem, vou na Serra da Barriga, vou fazer todo o City Tour. E também aconselho você a conhecer o Museu Maria Mariá. Maria Mariá. Maria Então Mariá. Já coloca aí, pessoal, porque a gente falou muito sobre independência feminina e Maria Mariá foi muito importante para a história de Alagoas. Pode deixar. Irei lá. Eu ia contar um detalhe, mas eu vou deixar para você descobrir lá. Tá. Fica o suspense, até para o pessoal querer ir também. Por que Maria Mariá foi tão importante e uma coisa que ela fez, assim, que marcou geração? Pronto, combinado. Pronto. Obrigada de verdade. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer. Foi ótimo, foi muito bom.